Vamos lá, irmãos? Diz, no capítulo 1, versículo 1 de Ageu: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não é chegado o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto esse templo permanece em ruína? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstrua o templo. Dele me agradarei e serei glorificado. Diz que, irmão? Diz que, irmão? O Senhor. Vocês esperam que fosse muito mais do que veio. Foi pouco. Esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Perguntou o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria, portanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu retém o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. E fiz vinha seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que o solo produz, e sobre as pessoas, e sobre os animais, e sobre todo o que, irmão? Sobre todo o trabalho de suas mãos. Então observe que a palavra de Deus, ela veio por intermédio do profeta Ageu. O Ageu, ele está junto com Zacarias. O Ageu aqui está na idade de quase 70 anos, mas já está um profeta um pouco avançado, né, na idade. E o Zacarias, eles dois se propuseram a ouvir Deus e levar o povo a conhecer Deus. Levar o povo a estar com Deus. Ajuda ali, irmão. Não achou não, irmão? Não achou não? Então nós temos que saber o seguinte: quando o Ageu, ele faz isso, é porque está acontecendo algo com o povo. Aquele povo veio do exílio. O exílio custou para ele 70 anos. E aí o rei Dário faz um decreto, né? E ali ele vai lá, e esse decreto é quando eles começam a reconstruir a casa de Deus. Aqueles homens, aparecem os oponentes, né? Para a casa não ser reconstruída. E ali o que ele faz, né? O rei Dário, ou Dario, ele vai lá e quando ele manda o povo reconstruir, está lá em Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 diante, também o capítulo 6, do versículo 14, não vou abrir. Então, quando eles fazem isso, vem uma oposição. E essa oposição diz que aquele decreto não foi. E Dário diz: não, o rei Sírio deu esse decreto, a casa tem que ser construída. E eles fizeram de tudo para a construção não dar continuidade. E a pior coisa é quando você começa algo e não, que irmão? E não termina. Nós temos que começar algo. Todo mundo, irmão, qualquer ser humano, que ele vai servir a Deus sem propósito na vida, ele anda sem uma direção. Tudo na vida do ser humano tem que ter um propósito. E se não tiver propósito, ele não alcança seus objetivos, seus ideais. Então aqui, quando eles não param para construir, quando eles vêm do exílio, a preocupação dele primeiro é reformar o que, irmão? É reformar o que, igreja? O que é que ele estava reformando? As casas dele. As casas dele estavam casas o que, irmão? Luxuosas. E aí Deus vai lá e diz: espera aí,
Eu tiro vocês do exílio. E a Bíblia diz o que, irmão? Buscar o reino de Deus e a sua. E as 10 mais coisas serão o que, irmão? Acrescentadas. Só que eles não voltaram para isso. Eles se voltaram para reconstruir o que, irmão? Suas próprias casas. Lembra lá em Mateus, quando Deus vai fazer a ceia? O que é que ele diz? Vai e convida, e aí ele faz o convite, mas ninguém vem. Todos o que, irmão, se tem por ocupado. E aí o que que acontece? A casa está vazia, Deus manda aí os guetos, os lugares tal, e trazer pessoas para que a casa dele, o que, irmão, encha. Então aqui também, depois que ele sai do exílio, eles começam a se preocupar em casas próprias. E aí eles começam a fazer. E aí o que é que Deus faz? Deus vai tratar ele de uma forma que as coisas começam a dar errado. E aí Deus vai chamar a atenção. E a mensagem que nós ouvimos, toda a mensagem que nós ouvimos na igreja, ela nunca vem antes das coisas do que, irmão? Ela não vem depois que as coisas acontecem. Ela vem antes de acontecer, nos advertindo para que aquilo não aconteça sobre nós. A queda do ser humano, ele não cai logo antes de Deus avisar. Quando Caim foi matar Abel, Deus avisou para ele: ô Caim, o pecado está sobre você, mas cabe você o quê? Cabe você dominar. Então nós temos o que, irmão? O domínio. A Bíblia diz que não vem tentação além do que a gente não possa o que, irmão? Suportar. Então toda tentação nós podemos suportar ela, porque a própria Bíblia está dizendo que não vem nenhuma que você não possa suportar. Não tem essa coisa de dizer, não, eu caí, foi o diabo, mas nós podemos suportar. Por isso que a Bíblia diz, se sujeite a Deus e resista a quem? E ele vai fugir de você. Então veja que aqui Ageu, e eu separei alguns tópicos aqui para nós. Então nós vamos começar aqui do 1 a 5, do 5, capítulo 1 do versículo 5, olha o que ele vai chamar a atenção. Do 1 ao 5 nós vamos ver o estado de miséria social e espiritual. Vamos observar aqui as 3 partes. O que é que fala no versículo 5? Diz aqui o versículo 5, vamos lá? Vou pegar o 3, tá bom? Do versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio para o profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse tempo permanece o que, irmão? Em ruína? A pergunta foi dita, foi feita. Qual é a resposta que vem? Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro de tudo, irmão, a nossa preocupação é com a nossa vida, o que, irmão? Espiritual. Por isso, mais uma vez falando, busque o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Só que eles não tentaram para isso. E o que que eles fizeram? Eles se preocuparam em fazer suas casas, o que, irmão? Luxuosas. As casas dele estavam uma casa, o que, irmão? Do melhor. Mas o que era mais essencial estava totalmente, o que, irmão? Destruído. E aí tem pessoas que estão assim, que a vida está dentro da igreja, mas a vida espiritual está o que, irmão? Destruída. E não é dizer que porque nós frequentamos uma igreja, tem muita gente enganada, irmão, porque frequentar a igreja não é dizer que a pessoa é de Deus. E estamos vendo esse hobby aí fora, de muitas pessoas dentro de uma igreja, mas não tem um compromisso com Deus. Mas está vindo uma igreja, está fazendo parte de uma igreja. E aí o que ele vai falar no 4? Olha o que ele diz. Ou desculpe o 5. Portanto, assim diz quem, irmão? O Senhor dos Exércitos. Considerai o que tem acontecido com quem? Com vocês. E aí Deus aqui manda ele fazer uma reavaliação, uma reflexão na vida dele, o que, irmão? Espirituais. Como é que está a vida de vocês? Vocês têm reparado, por isso, repetindo mais uma vez, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o que tem acontecido com quem? Com vocês. O que tinha acontecido com ele? Vem o versículo 6. Vocês semearam muito e colhem o que, irmão? E colheram pouco. Come, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar o que, irmão? Satisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário para colocá-lo no que, irmão? Recebe para colocá-lo num saquetel o quê? Furado, numa sacola furada. Então você pode observar que aqui tem 2 termos, irmão, de coisa. Supomos, a primeira coisa não é
que a roupa não estava aquentando ele. É que tem pessoas que cada vez mais se vestem, cada vez mais o que, irmão? Quer mais roupa no seu guarda-roupa. É que ele estava comendo, mas cada vez mais ele tinha um alimento bom na mesa dele, mas cada vez ele queria o quê? Mas eles não se saciavam. Então é aquela pessoa que quer ganhar muito, por isso que a Bíblia diz, não amontoeis riqueza onde, irmão? Aqui na terra, onde a traça quer puxa e borrói, mas amontoei riqueza onde? Nos céus. Então, às vezes, a pessoa é aquela pessoa possível. É aquela pessoa que quer só comprar. E tem pessoas que querem ter tudo, sem ver, já tinha condições de ter tudo. Não se contenta com o que tem. E não espera, além de não se contar, não espera também a vontade de quem? De Deus. E quando nós buscamos a presença dele e o reino dele, ele acrescenta tudo para nós. Mas às vezes as pessoas andam tão ligadas nas coisas materiais, que ele está trabalhando e não tem uma hora de parar e dizer assim, não, isso aqui é a hora de eu me voltar para Deus, isso aqui é a hora de eu me render para Deus. E a pessoa se envolve tanto com as coisas naturais, que as coisas espirituais vai ficando o que, irmão? Para trás. A pessoa hoje está se preocupando em tudo no mundo. E a última coisa que está se preocupando é com a casa de Deus. Então ele estava se preocupando com tudo isso, e Deus chega para ele e fala assim, você já viu que vocês não estão contentes com nada? Você já viu que você não está, por mais que você tenha, você não se sente abastecido? Vocês querem mais? Então, para ter uma casa luxuosa, tem que ter muitos dias de quê, irmão? De trabalho. Para você manter uma casa com tudo do bom e do melhor, que a casa está dizendo que a casa aqui deles era uma casa o quê, irmão? Luxuosa. E para nós manter uma casa luxuosa, nós temos que o quê, irmão? Que trabalhar o quê? Muito, bastante. Então ele estava tendo roupa, mas não estava o quê, irmão? Achando que era o bastante para ele. O que é que eles queriam? Roupas e roupa. Então ele achava que as roupas que ele tinha não era ainda proveniente, ele queria mais. Ainda não era saciável para eles. E ele queria mais. Eles achavam também, o outro ponto aqui que ele falou, põe roupa, vamos lá, eu repetindo 6. Você semeia muito e colher o pouco, come isso, não chega para matar o que, irmão? A fome. Bebe, mas isso não dá para ficar o que, irmão? Satisfeito. Quer dizer, a pessoa nunca está satisfeita com o que, irmão? Com o que tem. Você já viu aquela pessoa possível que vê um sofá bonito e quer botar um sofá dentro de casa? Eu quero esse daqui é bom. Eu quero aquele ali e tal. Então ele estava vivendo dessa forma. Ele já tinha quase tudo, mas ainda não estava o que, irmão? Saciável com o que tinha. Eles queriam buscar cada vez o que? Mais. E você pode observar que tem pessoas que chegam na igreja com a vida às vezes amarrada, a vida está um fracasso. Essa pessoa vem buscar a Deus, se envolve com Deus, se lança para Deus. Mas quando essa pessoa começa a obter as vitórias, as bênçãos, ela vai esquecendo do essencial, vai esquecendo do abençoador. Então aqui Deus está trazendo uma palavra para divertir aquele povo, chamar a atenção dele. Deus não quer trazer uma crítica, ou melhor, Deus não quer trazer uma condenação para ele. Deus está falando para ele fazer uma análise na vida deles, que ele estava trabalhando muito, e não estava o que, irmão? Saciando. E o que diz também é que ele, o que, irmão? Quando ele trazia a oferta para a casa do Senhor, o Senhor, o que, irmão? Dissipava. Não é isso que ele fala? No finalzinho? Olha lá, olha o que ele fala. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saquetel, o que, irmão? Furado. Então, quando ele trazia as coisas para Deus, irmão, é aquela pessoa que nunca está contente com o que está ganhando. Sempre quer mais o que, irmão? Um pouco. Quando ele fala saquetel furado, não está dizendo que a pessoa estava botando o dinheiro no bolso e perdendo. O bolso estava furado. O lugar de ele guardar estava furado. Não. É que eles não estavam o que, irmão? Se saciando com o que tinha. Eles queriam cada vez o que, irmão? Mais. Então tem muitas pessoas que se envolvem muito na vida, lá fora, na vida física, juntando muita riqueza, mas não junta para ele o que, irmão? Tesouros no céu. Então Deus, ele chama a atenção, e aí ele vai chamar uma outra aqui a atenção dele, que é o segundo tópico,
que é os motivos da maldição divina contra o povo. Por que aquela situação estava assim? Então Deus vai trazer a explicação agora também. Trouxe a primeira e a segunda, do 7 ao 11, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem o que, irmão? Acontecido com quem? Essa é a segunda vez que ele está falando isso. Ele falou no 5, não foi isso? Vocês semearam muito, ou no, olha o que ele fala no 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o que, irmão? O que tem acontecido com quem? Com vocês. E o 7 de novo ele diz, olha o que ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o que tem acontecido com quem? Por 2 vezes ele está falando. Ele repete a mesma coisa, considerai, veja. E o que estava acontecendo? Ele falou que ele estava bebendo, não estava se saciando, matando a sede, vestindo, mas não estava se aquentando, estava também comendo, mas não estava matando a fome, e estava colocando dinheiro como se colocasse um saquetel, o que, irmão? Furado. Quer dizer, ele não saciava de só ganhar o que, irmão? De ganhar tanto dinheiro. E aí Deus está chamando a atenção deles. No 8 ele fala, vão até o monte, traga madeira e reconstruam o templo. Dele-me o que, irmão? Dele me agradarei e serei glorificado, diz quem? Diz o Senhor. Então Deus vai dar uma direção para ele. Não achou não, irmã? Estou vendo você folhear bem direto aí. Então nós temos que estar, irmão, entendendo o seguinte: Deus fez uma proposta para ele. Qual era a proposta de Deus? Deixe tudo isso aí e vá arrumar em primeiro lugar o que, irmão? Primeiro vai arrumar minha casa. Deixe tudo. Então Deus está dando uma proposta. Deus nos dá uma direção. Agora cabe a cada um de nós o que, irmão? Obedecer ou não. Então veja que aqui Deus está trazendo uma mensagem através de Ageu. Essa mensagem você ouve direto na igreja. É a mensagem do conserto, é uma mensagem de uma direção, é uma mensagem para evitar certas situações. Então essas mensagens ela vem para nós absorver e colocar em prática. Então tem muitas mensagens que às vezes nós não a observamos. Por isso Davi disse, guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra quem? Contra ti. Então nós temos que assimilar a palavra que é dada na casa do Senhor. A palavra que é dita em nosso coração. E quando a palavra vem, nós temos que refletir nossa vida, como nossa vida está, o que nós estamos fazendo para Deus, de que maneira nós estamos servindo a Deus, refletir e voltar de novo à prática do que, irmão? Das primeiras obras. Então, tudo aquilo que Deus está falando, Deus manda eles fazer uma reflexão na vida dele. E toda a mensagem que vem, você tem que refletir. Nós temos que refletir. O Ageu trouxe a mensagem. Qual que vai ser a direção desse povo? Como ele vai receber aquela mensagem? O que é que eles vão fazer depois que a mensagem é dita? E você sabe que toda mensagem, às vezes ela vem para o que, irmão? Corrigir. E a mensagem que foi dita aqui foi corrigindo o povo. A mensagem dita aqui foi para trazer o povo, chamando ele a atenção, que o que ele estava fazendo não era o que, irmão? Correto. Não estava fazendo as coisas corretas. Não estava se endereçando, não estava se colocando, não estava se envolvendo com as coisas de Deus. E imagine, irmão, se uma casa não está construída, bem feita, que a casa somos nós. A casa que Deus quer habitar é as nossas vidas, é a sua vida. Então nós temos que estar com a casa totalmente, o que, irmão? Voltada para o Senhor, para que Ele possa fazer a obra dEle e o desejo dEle através de nós. E veja o que ele vai falar no versículo 9, né? É o 9, né, irmão? Aí diz, vocês esperavam que fosse o quê? Muito. E o que veio foi pouco. Esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro, por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece o quê, irmão? Em ruínas. Enquanto cada um de vocês
corre por causa da sua própria o quê? Então veja que eles correram em si próprio, em desejo próprio, em vontade própria. Quando nós entregamos e buscamos a Deus, nós não corremos mais para nossas vontades, nós corremos para fazer a vontade de quem? De Deus, irmão. Então a vontade de Deus, ela tem que prevalecer em nossa vida, porque agora nós somos templo dele, morada dele, habitação dele, morada do Espírito Santo. Então ele chamou a atenção, e aí agora? Está corrigindo o povo. Vocês se preocuparam. E o problema aqui é que quando a Bíblia diz que eles trouxeram para a casa de Deus, e Deus o que, irmão? Dissipou. Dissipou é o que, irmão? Dissipar. É assoprar, é o vento levar e espalhar. Então, quando ele estava levando para Deus, não estava levando a coisas agradáveis. É igual a nós, supomos, às vezes ficamos no dia a dia, no celular, em outras coisas aí, e quando nós vamos orar, oramos 5 minutos, oramos 10 minutinhos, oramos pouco. E esse pouco Deus não recebe. Então Deus está falando, quando você trouxe para mim, eu dissipei. Que quer dizer, eu não aceitei. Lembra que o que Deus se agradou de Abel, mas não se agradou nem de Caim, nem de sua oferta? Porque Deus, ele quer a coisa, o que, irmão? Correta. Então veja o que ele vai falar no 10. O que o povo fez? Vamos lá? O 10. Por isso, o céu retém o que, irmão? O seu orvalho. E a terra não produz o que, irmão? Seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho do que, irmão? Das vossas mãos. Então a coisa ficou o que, irmão? Difícil para eles. O céu cerrou. Então Deus disse, olha, por isso que eu estou fazendo isso. Então Deus está dando a explicação. Eu estou fazendo isso, está acontecendo, porque vocês se preocuparam em sua vida própria, se preocuparam em arrumar a casa de vocês própria, mas tão pouco se lixaram e tão pouco está dando importância para a minha casa, que a minha casa está o que, irmão? Em ruína. E quando fala casa em ruína, não é a igreja, não é esse templo. Porque esse templo aqui nós chamamos qual é o nome? Um pedreiro, um pintor, ele vem aqui e ele refaz. Naquela época era o templo, mas agora não é mais o templo, porque a Bíblia diz que Deus não habita mais em templo feito por mão o quê? Humana. O que Deus está falando é a casa dele, que somos nós. É a nossa vida, como é que ela está? A nossa vida diante de Deus. O nosso proceder. Então nós temos a casa totalmente voltada para Ele, com a nossa vida voltada para Ele. Se nós, irmão, não buscarmos a Deus, nós não vamos achá-lo. Então Ele quer uma casa preparada para Ele habitar. Ele quer um coração bondoso, Ele quer um coração reto, Ele quer uma vida reta para Ele fazer morada e habitação na sua vida. Ele quer o que, irmão? Uma vida contrita com Ele, com um coração contrito com Ele, com uma vida levada para buscá-lo, para adorá-lo a Ele. E aí Ele vai fazer uma coisa, e aí Ele deu essa resposta. Ele pregou isso. Agora tem o seguinte, toda a correção, ou eu e você procuramos nos corrigir para voltar ao trilho e voltar ao caminho correto, ou então nós vamos continuar da mesma forma. Então há muitas pessoas que ouvem a palavra e elas não assimilam a palavra. Tem pessoas, irmão, que acham que é tão perfeita que só vê erro em todo mundo, só não vê erro na pessoa. Tem pessoas que vê erro na igreja, erro no pastor, erro no fulano, mas não vê o mesmo. Então veja que o que Deus, e a pessoa se acha injustiçado. E aí veja o que é que Deus ele vai falar. Como é que o povo assimilou aquilo ali? Porque a palavra aqui é uma palavra de exortação, ou uma palavra de amor, de carinho, ou uma palavra de correção e exortação? Que palavra é essa que primeiro que o povo está ouvindo? É palavra de quem, irmão? A palavra de correção. E todos nós sabemos que quando nós somos corrigidos, nós não gostamos. Nós não aceitamos.
Por isso que tem muitas igrejas cheias, porque são palavras para o que, irmão? Massagear ego. Que estão dando o que eles querem. Então veja que aqui a palavra foi de correção. E agora? Como é que o povo vai aceitar? O povo estava com a vida, uma casa luxuosa, tal. Mas aí a palavra de correção vai surtir um efeito. Olha o que ele diz no versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadac, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, entenderam a voz de quem? Atenderam a voz de quem, irmão? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus. E o que, irmão? E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse o que, irmão? Que ele dissesse. E o povo fez o que? Temeu diante de quem? Do Senhor. O que é um temor? É que o povo reconheceu que ele estava o que, irmão? O povo reconheceu que ele estava o que, igreja? Errado. A palavra que for de correção, o povo reconheceu o erro. E a pior coisa que existe hoje, irmão, na igreja, é quando uma pessoa não reconhece. Não reconhece. Por mais que o pastor esteja pregando, falando, mas tem pessoas que botam na cabeça que é correto, que é certo, que é injustiça, e não olha para si, não olha o defeito, não olha o seu erro, e não reconhece, porque as coisas estão acontecendo. Porque a situação está acontecendo. E veja que o céu estava cerrado, não estava dando mais água, ele não estava mais colhendo fruto, ele estava trabalhando muito, mas não estava se saciando. Então Deus falou: é isso que está acontecendo sobre vocês. E eles agora entenderam o seguinte: na verdade é isso mesmo que está acontecendo. A palavra de Deus, ela vem para nós fazer uma reflexão, refletir, parar, examinar. Ir para a nossa casa com aquela palavra que for dita ao nosso coração, chegar em nossa casa, nos sentar e fazer uma reflexão. Não procurar uma solução, uma saída para esconder os seus defeitos, os erros. Porque o que nós vemos hoje, eu estava falando sobre isso, e dei essa mensagem no grupo. O que foi que quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? O que é que Adão faz? Ouvi sua voz, e o que, irmão? E me escondi, porque eu estava o quê? Nu. Qual foi a palavra de Adão? Qual era? Pergunta para você, irmão. Qual era a palavra que ele tinha que dar? Qual a resposta? Qual a resposta? Senhor, eu comi do fruto da árvore que o Senhor disse pelo... A resposta certa era essa, sim ou não? Mas ele não dá. Qual a resposta que ele dá? A mulher que o Senhor me deu. Deu para entender? E aí Deus não acha sinceridade em Adão, parte para Eva. Ô Eva, quem te deu a árvore que eu disse para você não comer? Quem foi que te deu? Quem te fez você comer? Ela disse: a serpente, a cobra me enganou. Deu para você entender? E aqui o povo, ele está dizendo: Senhor, nós entendemos que nós queremos. Nós entendemos isso. Então ele assimilou a palavra acoou no coração dele, e eles começaram a ter um temor e falaram: realmente nós não deveríamos agir dessa forma. Realmente há um erro em nós, realmente há uma falha em nós, meu Senhor. E Zorobabel, olha o que diz aqui, ó. Então Zorobabel, os líderes, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadac, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam o que, irmão? Atenderam, né? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus. E as o que, irmão? E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo, que, irmão, temeu diante de quem? Do Senhor. Ele tanto recebeu a palavra de Deus, como recebeu o incentivo de quem? De Ageu. Recebeu o incentivo de Ageu. Que quer dizer, a palavra e alguém trazendo para ele o incentivo daquela palavra. E eles receberam. Então assim também somos nós. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus em nosso coração. E às vezes as pessoas recebem a palavra, mas não muda.
É aquela coisa cascuda, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Não tem erro em mim, não tem falha em mim, não tem erro. Meu irmão, quando nós nos achamos perfeitos, pode ter certeza que tem coisas erradas demais na sua vida. Se eu achar que eu sou perfeito, tem muita coisa errada em mim, irmão. Porque a palavra, ela descobre coisas em nossa vida. A Bíblia fala que Deus deu tempo para a pessoa se arrepender, mas a pessoa às vezes não se arrepende. Então vamos lá. E aí, Deus o que, irmão? Vamos lá em 2 Crônicas. Quando Deus falou que os céus parou lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 11. Vamos lá, rapidinho. Diz aí, vamos lá. Assim Salomão acabou de construir a casa para o Senhor. E o Senhor e o palácio real. E tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio. Ele efetuou com sucesso. E de noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, ele pensa que, irmão, uma obra com sucesso. Teve sucesso no que ele construiu. Está tendo sucesso? É aí o que diz. Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa dos sacrifícios. E se eu fechar o que, irmão? O céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que não consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, de orar e me buscar, se converter do seu reclamante, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Eu ouvirei o que, irmão? Do céu. Perdoarei os seus pecados. E sararei o que, irmão? A sua terra. Então ele se vê que se a casa de Deus, eles trouxessem madeira, eles reformassem a casa, as orações que ele fizesse ia ser o quê? Ouvir. E aquele céu que estava cerrado, aquela terra que já não dava mais frutos, as bênçãos que estavam retidas, agora ela ia chegar. E eles entenderam o seguinte, busca o reino do céu e a justiça, e Deus vai acrescentar. Eles entenderam o seguinte, eu tenho que ter uma vida espiritual abençoada. Eu tenho que ter um compromisso com meu Deus. Eu tenho que ter uma aliança com meu Deus. E quando eles entenderam isso, Deus está dizendo, olha, se o céu cerrar, vai ter chuva. Eu vou sarar toda a doença da terra que vem contra vocês. Meu irmão, isso aqui é grandioso para nós. E eles entenderam isso. Eles disseram, olha, no tempo de Salomão, quando ele construiu o templo do Senhor, Deus abençoou Salomão, que nós temos certeza que se nós também fizer isso, Deus vai nos abençoar. Mas você sabe, eles estão lá porque é infantil. Quando nos corrige, irmão, quando Deus traz uma palavra, eu repreendo disciplina que eu amo. E olha o que ele fala no 15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos, que irmão, estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o que, irmão? O meu nome para sempre. E os meus olhos, o que, irmão? E o meu coração estarão ali quantos dias? Quantos dias? Todos os dias. Então é em qualquer momento que você reconstruir sua vida com Deus, uma vida espiritual com Deus, a qualquer momento que você buscar Ele, você vai achar. A qualquer momento que você estiver em uma luta, em um problema, quando você invocar, Ele vai interceder por você. Por quê? Porque você está com a casa reconstruída diante dEle. Amém, meu irmão? Vamos voltar para lá, por favor? Vamos acabar já?
Acharam? Voltou para lá, Ageu? Ele fala no 13. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês. O que, irmão? Diz quem? Diz quem, irmão? Eu estou com vocês, diz quem? Diz o Senhor. O Senhor viu que eles se voltaram e ouviram a palavra. Eles disseram, Deus mandou dizer a Ageu: fale com eles que eu vou estar com ele. Diga graças a Deus. Então fale com ele, que então Deus está dizendo assim: olha, quando você for reconstruir, eu vou estar com você junto. Deus não vai deixar você trabalhar sozinho, Ele vai estar com você. Então, e aí ele fala no versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o sumo sacerdote, e o espírito de vieram e seu Deus, diga graças a Deus. Ele ouviu a palavra e sentiram. Temos que voltar a trabalhar na casa de quem? Isso aí. Temos que voltar a trabalhar. Temos que voltar a nos dedicar. Temos que nos voltar a nos empenhar. Deixam na palavra dele, eles aceitaram, começaram a voltar de novo para Deus, e é isso que Deus quer para nós. Aleluia. Vou dar sua abençoada. Amém? Dê uma salva de palmas para ele.